Olá, seja muito bem-vindo ao Café do Escritor. Se você ainda não nos conhece, chegou aqui de paraquedas pela primeira vez, clica aqui embaixo, segue o nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente tem muita coisa para te entregar. Tem muita coisa sobre literatura, sobre escrita, sobre livro, publicação. E hoje, especificamente da parte de literatura, de escrita, nós vamos falar sobre poesia. Por que é que nós precisamos de poesia? Será que a gente ainda precisa de poesia? Pois é justamente essa a questão. Então me acompanha aí. É justamente isso. Muita gente pensa que poesia é coisa de gente antiga, coisa que se fazia antigamente, que agora não é mais relevante. Mas será que a poesia perdeu o seu espaço, na literatura, na sociedade, em tudo aquilo que a gente acredita? Eu acredito que não, Eu tenho certeza que você vai me dar razão, porque a poesia é muito mais do que somente alguns textos em um livro, ou o mesmo livro antigo, o mesmo livro novo. A poesia é muito mais do que isso. E isso eu quero conversar com você sobre isso. Eu já vou dizendo, que aqui no Café do Escritor a poesia sempre teve grande espaço, Então assim, a gente tem desde a nossa antologia Coração de Papel, que a gente lançou, a gente tem autores que têm lançado poesia. Agora no Prelo aí tem muitos livros aí sendo lançados sobre poesia. Então assim, aqui a gente faz poesia porque a gente acredita nela. Não é uma coisa que é feita, Sandro, será que dá dinheiro poesia? Não, ela tem um valor muito maior do que o fazer dinheiro, Então eu trouxe aqui alguns pontos para debater com você e quero também que você comente aqui embaixo o que você acha sobre a poesia, como ela tem sido, na sua vida, a relevância que ela tem tido na sua vida. Bom, se você olhar à volta, nós vivemos em um mundo caótico, E só para te relembrar, que mundo caótico é esse? Para muitas pessoas é um mundo feio, é um mundo cheio de guerra, é um mundo cheio de desamor, pessoas que não se importam com as outras, cada vez menos existe esse cuidado de uma pessoa com a outra. E isso falando das coisas externas, mas as pessoas também estão muito fragilizadas. Então, estado psicológico, mental, até físico, se encontra em um momento bastante frágil e as pessoas se sentem vulneráveis. Nesse sentido, a poesia tem muito, muito, muito a oferecer, porque ela traz aquelas palavras que muitas vezes não são ditas de outra forma, E além disso, a poesia ela tem o poder de ser o espírito do momento, É uma palavra em alemão que diz o seguinte, o Zeitgeist, o espírito do tempo. O poeta consegue pegar isso de alguma forma e colocar dentro da poesia o espírito do nosso tempo, e em cima disso a gente consegue ler, a gente consegue absorver essa poesia e entender o que está acontecendo à nossa volta e, da mesma forma, melhorar também o nosso entorno, melhorar a nossa mente, a nós mesmos e também como a gente age em relação às outras pessoas. Além disso, a poesia ela pode trazer uma luz extra, Aquela luz lateral, Como vem o sol, vem uma luz assim, e ilumina aquela coisa que está totalmente obscurecida. Então a poesia tem esse poder e ela, com isso, ela lança essa luz e nos mostra uma outra perspectiva do que está acontecendo. Em resumo, a poesia nos ensina a viver. É curioso que muitas vezes a poesia ela nos encontra na infância. Não sei se para você foi assim. A poesia te encontra na infância, você, por algum motivo, você tem que na escola, tem que tratar de alguma maneira com poesia, mas para muitos então houve um encontro lá na infância, isso foi rendendo, isso foi crescendo de alguma forma. Outros não, outros falavam lá na infância, não quero saber disso, e a poesia às vezes vai reencontrar a pessoa lá na frente, num outro estágio da vida. E outras pessoas nunca mais vai encontrar em lugar algum, porque a pessoa simplesmente se fechou para isso. Então eu trouxe alguns pontos aqui para a gente pensar a respeito
o quanto a poesia pode realmente nos conectar e nos reconectar com o mundo e com as pessoas, né? Essa coisa que às vezes a gente perde de uma maneira muito, sei lá, simplesmente deixa de pensar nisso. Então a poesia sim, ela pode reconectar, como eu falei, ela pode lançar uma outra luz e ela pode gerar possibilidades que talvez outras escritas, outras literaturas, ou mesmo outras maneiras de agir no mundo não consigam. Então o primeiro ponto que eu trouxe aqui é que a poesia ela é uma brincadeira, ela é uma grande brincadeira. Como eu falei antes, muitas vezes nos encontra na infância, na escola você lê um poema, você lê uma história, né, que está em formato de poema, aí os seus professores, sua professora te faz você escrever um poema, você faz aquele poeminha bem básico, né? Mas enfim, é um exercício, é para começar a ter o gosto de pensar nisso. E em cima disso vem a brincadeira, quer dizer, que palavra rima com essa palavra? Então você começa a pensar, poxa, eu nunca tinha pensado que essa palavra rima com aquela. E vai construindo isso. E nessa brincadeira, muitas palavras, muitas coisas são criadas. Estima-se que Shakespeare, por exemplo, nessa coisa de criação, de criar poemas e tudo mais, ele tenha criado em torno de 2.000 palavras na língua inglesa, né? Pois é, era Shakespeare. Mas provavelmente os poetas brasileiros e de outras nacionalidades também tenham criado e continuem criando palavras, porque não tem nada de errado, você não consegue controlar isso. Então, essa grande brincadeira que é o poema, que é a poesia, de não ter errado, de não ter o certo, né? De você poder fazer de qualquer maneira sem que haja esse julgamento em cima de você. E se você já leu poemas em voz alta, né? Se você gosta de música, de letras e música, também você sabe que a poesia é música, né? Se você lê eles, você percebe a musicalidade. E mesmo em poemas que não tenham rimas, né? Existe um ritmo, existe um andamento daquelas palavras que de alguma forma é musical, nos remete à música. Então, pensar poemas, escrever poemas, ler poemas, você está em contato com uma outra dimensão, né, que é a música, que é muito profunda, que é muito grande. Então essas palavras, elas significam muito mais do que somente o que elas estão significando lá. Elas significam muito mais do que a intenção do poeta. Elas significam, quer dizer, aquilo que a tua boca, a tua mente conseguir encontrar lá dentro daquelas palavras. Quer dizer, não existe, como eu falei, não existe certo, não existe errado, né? Então, a questão musical dos poemas também é bastante importante. O terceiro ponto é que a poesia nos ensina paciência, né? A poesia nos ensina paciência, porque se você já ouviu esse ditado que escrever é reescrever, tá aí uma coisa que a poesia faz, né? Você escreve, daí você não acha a palavra certa, você procura outra palavra, tá? Mas essa aqui talvez ficaria melhor. Então esse limar, esse construir isso para encontrar a palavra certa, exata para aquele lugar, para que, enfim, funcione da maneira que você está procurando que funcione, né? O Ezra Pound escreveu um poema que tem somente 14 palavras, mas ele levou mais de um ano para encontrar as palavras certas. Então, é normal, né? A gente tem que ter paciência justamente para encontrar aquilo que a gente realmente quer dizer. Então, aquele espírito, né, do tempo, aquela palavra que vai fazer essa transformação, ela é única, né? Ela precisa ser encontrada. E esse é o grande trabalho do poeta. Em quarto ponto a poesia nos ajuda a encontrar a nossa voz interior, né? Mesmo tratando com autores de prosa, muitas vezes ficam na dúvida, puxa, quando eu vou encontrar a minha voz interior? De que maneira eu vou encontrar? Tá aí, ó, a poesia é um ótimo instrumento para você encontrar a sua voz interior, porque ela remete àquilo que eu falei antes já. Não existe certo ou errado, existe o que você quer dizer, o que você quer escrever, a sua intencionalidade. E a sua intencionalidade vai passar por todo o seu ser, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você faz e pensa
e imagina, como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então tá aí, né? Uma grande oportunidade de se encontrar como pessoa, como poeta, como autor, dentro da poesia, usando a poesia como ferramenta para isso. Em quinto lugar, né, é uma lista longa, mas eu só marquei 5, né, poderia ter muitas opções, é que a poesia nos ajuda a liberar positivamente os nossos sentimentos. Essa que é, né, a poesia é sentimento, né, a gente já viu falar isso, mas é muito mais que isso. Muitas vezes, nesse mundo que eu comentei, nesse mundo que a gente vive, às vezes mundo caótico, a gente não expressa os nossos sentimentos. Fica tudo guardadinho lá dentro, né? E aí você fica doente, você fica mal, você fica isso, você fica aquilo. Tá aí, ó. A poesia é um grande instrumento para você colocar para fora os seus sentimentos. Não estou falando que tem que necessariamente estes poemas precisam, o que o público vai pensar? Não. Você pode, no primeiro momento, utilizar a poesia para expressão própria, uma coisa pessoal, uma coisa sua, né, de você para você. Você está se cuidando e dessa forma você coloca tudo aquilo que é o seu sentimento, os seus pensamentos, coloca para fora, né? Você exercita isso para que você não fique guardando, porque guardar você sabe que não faz bem. E eu já vi relatos de pessoas, inclusive, que, por exemplo, estão tristes e vão ler um poema que é mais triste, que também, né, tem uma dose de tristeza. Pois as pessoas, às vezes, saem melhor do que chegaram. Tá? Por quê? Porque encontram ali dentro o conforto, encontram uma outra mente que também escreveu sobre aquilo. Então, assim, não tenha medo da poesia, né? Não tenha medo de se aventurar, de entrar mais fundo. Você vai encontrar elementos que vão te ajudar em todas as áreas da vida. A poesia tem esse poder. É isso, né? Ler e escrever poesia nos permite ir além dos nossos limites, né? E eu tenho certeza que você também, se escreve, ou já escreveu, ou quer escrever, também consegue, né? A gente aqui no Café do Escritor, como eu falei, a gente cuida muito dos nossos poetas, né? Tem esses e muito mais que estão saindo aí. E a gente quer que você tire aqueles projetinhos que estão na gaveta e publique o seu livro, né? Não deixe somente a poesia, como eu falei, é importante para você se expressar pessoalmente, mas também você pode usar ela para encontrar com o mundo, encontrar com as pessoas. Então, não deixe a sua poesia parada, né? Escolha, talvez nem todos os seus poemas, eu estou no momento trabalhando com vários poetas, então assim, como a gente escolhe os poemas que vão entrar naquele volume, né? Quais são os poemas que fazem sentido naquele momento, naquele volume. Então tudo isso é um trabalho que a gente faz e você querendo ajuda com seus poemas, com a sua poesia, com a sua publicação, entre em contato. Aqui embaixo do vídeo estão todos os nossos contatos, entre em contato, a gente vai te ajudar com certeza. Então fica o meu convite aqui para a gente conectar, reconectar o mundo e as pessoas com a poesia, porque ela é muito maior do que parece, do que as pessoas muitas vezes pensam. Então tá aí um grande motivo, vários motivos para a gente escrever, ler e publicar poesia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.